aprofundar tanto igual o meu Pai. Prepara-se, igreja. O tempo para a santificação requer muito trabalho e uma vida de profundidade com Deus. Se revistam das armaduras de Deus para não serem contaminados com as flechas do pecado. O Senhor me disse: o diabo não está mais preocupado em tirar o crente da igreja, mas leva o pecado para dentro da igreja para contaminar a todos. Muitos perderam a reverência daquilo que é santo, profanam a casa de oração com adorações fingidas e louvores imundos. Seus sacrifícios impuros que levam para o altar, eu não recebo. Não ouço as suas orações. Eles não têm amor para com as almas que vão visitá-los. Não ganham as almas ímpias que entram em suas igrejas. Eles ficam decepcionados com falta de amor e não voltam mais para visitar. Esses que se dizem eu sou cristão estão desviados. Eles se enganam em acreditar que desviados são os que saem das igrejas. Meu servo, a igreja está cheia de pessoas que falam palavrão. Marido que briga com a sua esposa e dá mau exemplo aos filhos e aos vizinhos. Pais que amaldiçoam os filhos. Tem cristãos fazendo reunião dentro da empresa para falar mal do próximo. Vivem fazendo fofocas na roda dos escarnecedores. Zombam dos ímpios e fazem coisas que não me agradam. Eles compram e não pagam as suas dívidas, pedem dinheiro emprestado e não pagam ao seu próximo, escandalizando a minha palavra. Toda ação que se faz na terra causa efeitos no mundo espiritual, seja boa ou má. Uma pessoa que rouba, mata ou pratica outro tipo de pecado causa uma ação negativa no mundo espiritual. Quando um cristão faz algo errado, isso se reflete no mundo espiritual, fazendo as forças do mal se fortalecerem contra a sua vida. Quem pratica o pecado não tem força e nem autoridade contra os demônios. Quando um cristão pratica a minha palavra, anjos se mobilizam em seu favor contra os demônios da destruição. Quem continua praticando o pecado saiba que a sua ação gera uma reação no mundo espiritual que dá legalidade às forças das trevas. O Senhor me mostrou um anel quebrado ao meio em uma visão. Ele disse: as igrejas têm sido infiéis, se prostituindo com o pecado. Eles rompem aliança comigo. A minha igreja tem cometido adultério com o mundo. Não irei buscar uma noiva prostituta e corrompida. Nenhuma noiva traidora herdará o meu reino. Irei desmanchar o noivado com as igrejas desobedientes que estão com seus vestidos sujos da lama do pecado. Elas não querem lavar as suas vestiduras no meu sangue. Diga para a igreja consertar-se enquanto é tempo. Fale para os casais que moram juntos, mas não se casaram. Eles estão fazendo a minha obra em adultério. Eu não recebo as suas obras mortas. Alguns estão participando do meu sangue e do meu corpo em pecado. Estão tomando a santa ceia em contenda com seu irmão, sem se perdoarem um ao outro. E alguns estão em união com seu irmão, mas estão em pecado participando da santa ceia. Eles não têm comunhão comigo para tomar a ceia. Precisam pedir perdão e não praticarem o pecado e fazer um concerto comigo. Eu tive uma visão com um pastor chegando do seu trabalho. Ele ficava no trabalho pensando que a sua esposa estava lhe traindo com outro homem. Um demônio jogava pensamentos malignos e ele era atingido na sua mente. Esse homem discutiu com a sua esposa por desconfiar dela e pediu o divórcio. A serva de Deus tentou resolver o problema sem discutir, mas não teve jeito e teve o seu casamento destruído pela desconfiança. O Senhor me disse a respeito de alguns obreiros não são pacificadores, não acalmam as discussões. Eles agitam as contendas e atiçam o fogo da discórdia. Eles envenenam uns contra os outros. Diga para as mulheres que se dizem minhas servas: eu não habito em coração sensual e o meu Espírito Santo não mora em templos sujos da sensualidade. O Senhor Jesus me revelou sobre a ambição de cargos dentro da igreja. O Senhor Jesus disse: eles brigam por aquilo que é perecível. Eles se esquecem de que eu tenho o melhor para eles, que é a minha morada celestial. Eles correm atrás de unções de homens e não esperam a ungir e exaltar eles. Eles querem a exaltação dos homens, sendo capazes de qualquer coisa para obter o poder. Diga aos pastores que gostam de igrejas cheias: não se enganem com a quantidade de membros. A igreja não se mede pelos números, mas na santidade. Uma igreja de 10 membros que oram e vivem na santidade é mais forte do que uma igreja de 100 membros que não fazem a minha vontade e vivem praticando o pecado. Serve a quantidade sem viver o meu evangelho não me agrada. Os demônios não temem igrejas assim. A igreja é medida espiritualmente dependendo de sua posição diante de mim. A igreja tem que crescer em números de pessoas, mas também crescer na graça. Eu quero um povo que se rende a mim e coloque em prática tudo aquilo que a minha palavra ensina. Eu quero uma igreja que esteja disposta a renunciar. Não adianta aprender a minha palavra e não viver. Quero um povo trabalhando na seara.
poucos são os ceifeiros. Eu não chamei um povo para ficar parado. Almas estão indo para o inferno por não ter obreiros dispostos para trabalhar ganhando almas para o meu reino. A minha igreja não sabe o tamanho do galardão preparado para aqueles que se esforçam pregando a palavra e trazendo almas a mim. Diga para meu povo que darei recompensa para tudo que eles fizerem para mim. Eles serão premiados pelas almas que ganharem para mim. O meu povo está incomodado e irei permitir que a igreja passe por tribulações. Eles precisam se despertar. Quero um povo de joelhos chorando e arrependidos pelos seus pecados. O Senhor me mostrou um casal de cristãos discutindo. Um demônio aplaudia e dava gargalhadas. Todos os dias esse demônio assiste esse casal discutindo. Eu tive uma visão do demônio do divórcio dentro de um lar cristão. Esse demônio conseguiu causar uma separação do casal. E o casal se divorciou. O homem abandonou seu lar e as crianças sofriam com a separação dos pais. O Senhor me mostrou cristãos embriagados com bebidas alcoólicas e os demônios possuindo as suas mentes. O Senhor me mostrou os pais cristãos deixando seus filhos em casa sozinhos. As crianças se aproveitando da ausência dos pais assistiam pornografia. E outras se prostituíam dentro de casa. A ausência prolongada dos pais faziam as crianças crescerem sem amor, sem afeto, sendo doutrinadas pela televisão. Quando os pais chegavam em casa, não tinha tempo para os seus filhos e nem sabiam o que eles fizeram durante o dia. As crianças com espírito de rebeldia não queriam ir à igreja deixando os seus pais irem congregar sozinhos. O Senhor me mostrou demônios da prostituição saindo da televisão e possuindo as crianças. Demônios do vício dos games possuindo a mente das crianças. O espírito de revolta e da rebeldia estava nas crianças. Jesus disse: essas crianças estão com as suas almas contaminadas, já não são mais puras e inocentes. Elas já não entram no meu reino porque a televisão doutrina. Os pais não doutrinam os seus filhos e compram a televisão para prenderem os filhos em casa. Os pais não fazem os seus papéis em ensinar e a televisão faz o dela ocupando o lugar. O Senhor me mostrou as almas dessas crianças enegrecidas. O Senhor me mostrou na visão dentro dos lares cristãos muito desamor na família. Discussão entre pais e filhos e de irmãos contra irmãos. Filhos se sentindo rejeitados pelos pais e irmãos com ciúmes de irmãos. Não havia paz dentro desses lares e uma legião de demônios no meio da família. O Senhor me mostrou um morador de rua sofrendo agressão física. Eles sofriam violência de espancamento. Eles eram marginalizados por outras pessoas. O Senhor disse para mim que as igrejas sérias têm que alimentar as ovelhas com a verdade. Se a ovelha não se alimentar dentro do seu aprisco, irá procurar alimentos no aprisco de outros pastores onde poderão ser enganadas. Todos os pastores têm obrigação de ensinar as ovelhas fracas. Elas precisam se fortalecer para não se desviarem do caminho. Jesus disse sobre os tratamentos diferenciados dos pastores para com os membros. Tratar um cristão melhor do que o outro por dar o dízimo maior. Os pastores costumam beneficiar os que dão mais dinheiro na obra e oferecem os maiores cargos. E a maioria não estão capacitados espiritualmente para assumir. Eles não oram e não vivem a palavra e recebem os maiores cargos na igreja. Essas atitudes dos pastores geram ciúmes. Jesus disse: todos têm que ser tratados igualmente pelos pastores, são todas ovelhas. Eu falo aquilo que Jesus me mandar, mesmo que não concordem. Essa é a doutrina de Jesus, querendo ou não, a sua posição não altera. As leis de Deus são imutáveis. A sua opinião ou ponto de vista sobre esse assunto não vai fazer Deus mudar a sua doutrina para satisfazer a sua carne. Todos aqueles que quiserem subir ao céu têm que obedecer ao Rei. Sejam submissos se quiserem fazer parte do reino celestial. Sejam servos fiéis do Rei, pois nenhum desobediente entrará no reino de Deus. No palácio do rei só entrará quem obedecer o seu decreto. Quem tem poder manda e quem não tem obedece, se queres a vida eterna. Mulheres e homens que andam na vaidade desse mundo não estão debaixo da graça. Esses falam mal da doutrina porque não conseguem praticar. E se justificam dizendo que não é pecado para continuar no erro. Eu estava na igreja orando e Deus me revelou uma visão maravilhosa. Eu vi como a unção do Espírito Santo fluía dentro da casa de oração. A unção é um brilho resplandecente que invadia toda a congregação. Isso aconteceu em um culto de oração. O povo estava de joelho e aquele brilho tinha uma forma de uma grande nuvem que se movia pela igreja. Quando a grande nuvem passou perto das irmãs, deixou seu brilho nelas. Aquele brilho saía da nuvem e entrava na pele das irmãs.
Eu vi como as suas faces brilhavam igual o rosto dos anjos. E aquela unção em forma de nuvem se aproximou dos irmãos e muitos deles se alegravam. Toda vez que a nuvem de unção se aproximava de uma pessoa, ela sentia a presença de Deus muito forte que os seus corpos estremeciam. Quando a unção se afastava, tudo ficava normal. E o mais interessante é que a nuvem crescia dentro da igreja. Isso acontecia quando o povo orava. Quanto mais tempo eles buscavam, mais a nuvem crescia. Até que chegou a hora que a nuvem de unção tomou todos os espaços da igreja e cobria a cabeça de todos. O povo orava de joelho e a nuvem flutuava por cima. O Senhor disse: quando um povo santo ora, eis aí o resultado da minha unção. Diga ao meu povo que nunca abandonei, mesmo nas suas maiores dificuldades. Muitos que estão aqui pensam que eu estou longe. Diga para eles que o meu espírito está tão perto deles que não imaginam. E os meus anjos se acampam ao redor de suas casas. Se eles soubessem, glorificariam o meu nome, não diziam: por que me abandonaste? Fale para a mocidade dessa igreja que está sofrendo perseguição. As mocidades do mundo zombam de suas roupas, dos seus comportamentos e das suas atitudes. Diga à minha mocidade que eles fazem isso por serem diferentes do mundo e sempre vão ser estranhos. O meu povo santo tem que chamar atenção em todos os aspectos. No dia que esse povo for igual ao mundo em sua maneira de vestir, falar e se comportar, eu já não estou no meio deles. A chama do meu espírito se apagou e as suas lamparinas já faltou o azeite. E precisam urgentemente correr em busca do azeite. Igreja, que visão maravilhosa que tive de unção. Ela é brilhosa e parece com minúsculas estrelas. Eu sempre senti a unção, mas ver ela foi algo extraordinário. Essa visão que tive de unção tomando a igreja só acontece na oração. Como é importante orar. Não adianta orar 3 ou 4 horas em um dia só e depois não orar mais. A oração é todos os dias. Não deixe a chama se apagar. Alimente-a com joelhos no chão. Aprendam a manter uma vida regularizada nas orações. Se quiser ser usados e ver coisas sobrenaturais acontecer, mantenha uma vida de oração. Não tenha pressa que tudo venha acontecer rápido ficando desanimado. Tudo que está debaixo do céu existe um tempo determinado. Assim como Eliseu esperou ser ungido no lugar de Elias para continuar a sua missão. Assim como Josué esperou Moisés morrer e Deus o chamou para substituir. Gideão ficou muito tempo na humilhação até ser chamado por Deus. Davi teve paciência e esperou Saul morrer para sentar no trono. O apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia e ficou mais 13 anos em Tarso antes de se manifestar como missionário. Eu fiquei 3 anos orando e nada acontecia até Jesus me visitar. Tem cristãos que antes dos 2 anos já se tornam um grande profeta, outros demoram mais de 3 anos. Cada pessoa tem um tempo na terra, paciência tem que ter e aprendam a esperar em Deus. Pastores que não estão com as suas vidas no altar, não são exemplos de verdadeiros homens de Deus nos seus lares e nem nos seus empregos. Afastam-se das pessoas que lhe induzem a pecar, mas não sejam inimigos. Ajude-o quando precisarem de vocês e não sejam praticantes de suas más obras. Diga não para aquilo que vai lhe fazer pecar, fuja da aparência do mal. Quem busca a verdade encontra esse pecou, conserte a sua vida. Se não é cristão igual antigamente, volte ao primeiro amor. Seja a escultura de Jesus. Do que vale o conhecimento sem a prática e a sabedoria sem a unção? O que adianta ter seminários bíblicos e não serem vasos do Espírito Santo? Para que serve conhecer a palavra e não aplicar na sua vida? Muitos querem confrontar a doutrina da santidade. Eles criticam, debatem para destruir a fé e matar as pessoas espiritualmente. Decida hoje viver uma vida santa. Tome uma decisão que mudará a sua história para sempre. Não mude o seu modo de ser para agradar as pessoas. Procure somente agradar a Deus. Essas foram as revelações que foram passadas para a igreja. Que a unção desse testemunho venha edificar vocês. Amém.